E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, seu destino para quadrinhos, história, action figures e a famosa caixa misteriosa. E se você é fã do canal há muito tempo, sabe que já fizemos, sei lá, talvez umas 50 caixas misteriosas até agora, talvez mais, mas nunca fizemos uma sobre o Superman. Eu estava esperando para abrir essa caixa, para dar uma olhada e mostrar para vocês um conjunto completo de figuras do Superman. Este parece ser o momento certo, vamos analisar essas figuras. Basicamente, eu não vejo muitas dessas figuras há anos. A maioria delas, acredito, é da Detective Comics Direct, linha de brinquedos vendida quase só em lojas de quadrinhos. Eles criaram inúmeros personagens e várias versões do Superman. Então você pode ver logo de cara, tem vários diferentes bem aqui. Mas vamos em frente e começar. Vamos começar por aqui, olhando para baixo. Vamos começar com o Superman da linha Detective Comics Universe Classics. Este provavelmente será um dos seus melhores, só com figuras básicas do Superman. A linha Detective Comics Universe Classics fez um trabalho incrível ao produzir uma variedade enorme de figuras. Essa é uma das minhas menos favoritas. Eu não acho que o esculpo da cabeça ficou bom, é muito angular e parece meio malvado e zangado. Acho que não representa bem o Super-Homem, por isso está guardado e não na exposição. Mas ele tem uma escultura muito bem feita pelos Quatro Cavaleiros, conhecidos pelo Mythic Legions, que criaram esses clássicos do universo Detective Comics. Então, eu queria começar com um Super-Homem bem clássico. Agora vamos começar a ficar um pouco mais ousados. Então, este é um Detective Comics Direct, e eu acho que quase tudo nesta caixa vai ser Detective Comics Direct. A Detective Comics Direct praticamente acabou para nós, mas este é o aço, John Henry Irons. Quando olho essa escultura da cabeça, realmente parece o Shaq, não acha? Você sabia que o Shaq estrelou o filme do Aço, considerado um dos piores de todos os tempos? Mas ele tem um boneco de ação incrível, realmente enorme. E isso veio da história do retorno do Superman, de quando o Superman foi morto pelo Apocalipse. Tinham 4 Supermans diferentes que voltaram, incluindo o Erradicador. Agora dá pra perceber por esses quadris, pelo fato de serem apenas quadris em T, que o movimento é bem limitado, que essa é uma figura do Erradicador da Detective Comics Direct. Galera, vocês sabem que plástico translúcido geralmente não é tão resistente quanto o plástico normal. Dá pra ver que a mão dele é translúcida, provavelmente vamos achá-la aqui embaixo. Mas é uma versão muito legal do traje do Erradicador, com a faixa azul no meio e o jeito que a capa meio que se encaixa no grande símbolo do Superman. E claro, aqueles óculos escuros estilosos, muito legal. Ei, vamos pegar esse aqui. Então, uma das melhores histórias do selo Elseworlds já contadas, uma história que foi tirada da continuidade regular da Detective Comics, foi Superman, Filho Vermelho. Então, a ideia aqui é que Mark Millar, o escritor, imaginou o que aconteceria se a nave de Kal-El caísse na União Soviética em vez do Kansas. Ele cresceu como guerreiro soviético, lutando pelo proletariado, não pela verdade, justiça ou modo de vida americano. Adoro esse uniforme de trabalhador. Eu gosto de como ele pega partes do uniforme normal dos SUPs, tipo o corte e as botas, mas as botas são muito utilitárias. Tem o desenho do martelo e da foice. Parece uma versão mais antiga. Estou vendo outra aqui. Aqui está outra versão da Detective Comics Direct disso. Este aqui parece quase uma versão mais jovem do Superman Filho Vermelho. Sabe, este aqui tem luvas e botas. Este é mais simples. Ambos são da Detective Comics Direct. Ambos são super legais, histórias alternativas muito interessantes. Vamos pegar este aqui. Então, Deus, o que é isso? Isso é tipo uma figura da Kenner? Vou procurar uma data aqui. Está difícil de ver. Espera aí. Não, está escrito Mattel, certo? Mas isso aqui é dos anos 90. Então, foi quando a articulação estava começando. Tipo, você tem uma rotação no tornozelo, mas tem, sabe, quadris em T. Não parecem. Parecem ombros de bola, mas não são. Acho que ele veio com uma capa enorme. Mas fizeram isso porque é o Super-Homem. Deram a ele um pescoço de bola para que parecesse capaz de fazer uma pose de voo. Obviamente não funciona de verdade, mas é um retorno legal ao passado da história dos bonecos de ação. Esse aqui é bom. Beleza, esse aqui é o Jim, uma versão do Superman desenhada por Jim Lee, da saga Silêncio. E eu sei disso porque ele tem as eras da Era Venenosa e os olhos vermelhos, como se tivesse sido possuído por ela. Mas olha os detalhes dessa escultura, porque é isso que realmente diferencia a Detective Comics Direct.
Você percebe uma mudança no logo no peito dele. Você vê esses músculos bem definidos, bem quadrados, que parecem com a arte do Jim Lee. Isso aconteceu em Batman. Silêncio quando Superman foi controlado pela Era Venenosa. Olha, a capa dele está rasgada e ele meio que voou por cima. Aqui você tem uma escultura de cabeça bem fiel ao estilo do Jim Lee. Muito legal. Detalhe interessante com a Era Venenosa. Aposto que veio com ele. Aposto que isso é para simplesmente envolver e fazer parte daquele visual do Superman possuído. Incrível. Beleza, vamos lá. Bizarro. Então provavelmente tem mais bizarros aqui embaixo, mas esse bizarro é baseado na arte do Alex Ross. Alex Ross realmente ficou famoso ao pintar Marvels, que era como um olhar do dia a dia sobre o universo Marvel pelos olhos de um fotógrafo, uma versão mais pé no chão. A arte fotorrealista dele era incrível. Depois ele fez Reino do Amanhã, que era uma história futurista do universo Detective Comics, e mais tarde fez uma série chamada Justiça, que na verdade era uma homenagem aos Super Amigos. Foi uma grande batalha entre a Liga da Justiça e a Legião do Mal. E aqui está a versão dele do Bizarro. E o Bizarro parece muito mais um zumbi do que qualquer outra coisa com isso. Pele pálida, olhos mortos. Em vez de ser só um Superman invertido, ele parece um Superman morto-vivo. Adorei que você colocou o logo ao contrário. Muito, muito legal. Ah, sim. Ei, falando em Alex Ross e Reino do Amanhã, essa seria a versão do Superman de Alex Ross. Ele decidiu voltar a um dos logos mais antigos da história do Superman, o vermelho e preto dos desenhos do Fleischer dos anos 30 e 40. Foi uma homenagem clara àquele visual, mas isso diferencia o Superman do Reino do Amanhã de todas as outras versões. Sim, este Superman é mais velho, o rosto mostra envelhecimento, as têmporas estão grisalhas e ele não é tão definido como antes. Ele está um pouco mais bochechudo e velho, mas mantém o corpo grande e imponente do Superman. Muito, muito legal. Também foi em A Morte do Superman que o Superman voltou, certo? Esse é tipo o Dan Jurgens, aquele Superman maluco dos anos 90 com mullet. Sabe, eu nunca tive um cabelo luxuoso assim, então não posso falar muito sobre isso. Mas esse é meio que um visual kryptoniano, com o preto predominante, um pouco de prata e o brasão da família. Se você está olhando para essa figura, tudo gira em torno do cabelo. Agora, essa é uma escultura de cabeça do Kal-El Clark com um visual realmente clássico. É isso aí, cara, deixe sua alma brilhar com esse estilo. Incrível. Talvez a maior mudança no visual do Super-Homem tenha sido na Era Elétrica, quando você tinha o Super-Homem azul e, eventualmente, o Super-Homem vermelho. Mas o Super-Homem azul foi o principal quando virou um ser de pura eletricidade. E essa figura da Detective Comics, universo cinematográfico, faz um ótimo trabalho com isso, com aqueles choques elétricos saindo dela. De novo, ele tem aquele mesmo corpo base que você vai ver em quase todas as figuras da Detective Comics universo cinematográfico. Curiosamente, você nem sempre o associa a esse personagem. Não penso assim porque ele foi o primeiro artista que li em Homem-Aranha. Mas esse traje foi desenhado por Ron Frenz. Então é muito legal que Ron Frenz tenha tido um impacto tão grande no universo dos quadrinhos, em vários universos diferentes, mesmo que o visual dele para o Superman seja um dos mais criticados de todos os tempos, mas rende um boneco de ação bem legal. Este parece ser outro Superman da linha Detective Comics, o universo cinematográfico. De novo, ele tem aquele... não sei, tem algo um pouco agressivo nesse molde da cabeça, mas eu adoro essas cores vibrantes. Ah, e esse aqui tem o logo do Superman nas costas. Nem todos têm, mas eu considero isso certo. Ter o logo amarelo nas costas é como o uniforme dos Sups deveria ser, certo? Ah, olha, aí está a bota do aço, e aqui está o resto da perna dele. Vamos continuar com mais o retorno do Superman com o Superboy punk rock dos anos 90. Na verdade, eu não li toda essa história, então não posso falar muito sobre o personagem completo dessa versão do Superboy. Acho que esse é o Conner Kent que ainda está no universo Detective Comics hoje em dia. Mas olha só as luvas, a jaqueta de couro, a mistura de preto, o cinto. Ficou realmente muito bem feito. Novamente, isso é da Detective Comics Direct. Então a modelagem acontece. A modelagem é prioridade em relação à articulação, resultando em uma peça de exibição incrível para essa figura. Descendo, quem é esse? Ah, tudo bem.
Então, a Detective Comics Direct fazia um trabalho incrível ao buscar a semelhança dos personagens com artistas específicos. E embora esse não seja exatamente o melhor exemplo disso, essa peça foi feita para ser baseada na arte de Michael Turner. Então, Michael Turner infelizmente morreu de câncer. Ele teve algo como um osteosarcoma, eu acredito, mas ele continuou trabalhando até o seu falecimento e fazendo capas incríveis. Ele fez as capas originais de Superman Batman, que acredito ter sido escrito por Mark Waid. Coisas incríveis. Então essa é para ser a versão dele do Superman. E mesmo que não seja minha figura favorita, eu tenho muito respeito por Michael Turner e respeito pela família dele e pela perda de um talento incrível, muito jovem, no mundo dos super-heróis e dos quadrinhos. Isso. Mais um Superman específico de artista, isso é tipo um Kubert? É tipo Adam ou Andy Kubert? De novo, é um Detective Comics Direct. Então, articulação mínima. Aqui é um pouco daquele ombro com articulação falsa, mas o foco é realmente o visual icônico da escultura. Conseguiram isso muito bem. Essa cabeça ficou ótima. Ótimo Superman, cara. Se quer uma ótima figura do Superman para sua mesa, essa é excelente. Aqui está uma divertida. Agora isso aqui. Tem um arranhão? Ok, beleza. Saiu. Acredito que isso seja para representar um dos artistas definitivos do Superman, talvez o artista que desenhou o Superman mais do que qualquer outro, Curt Swan. Então é um Superman grande, meio peitoral largo. Ele tem uma testa um pouco alta, mas com aquele clássico cacho de cabelo na testa, um pescoço bem grosso, sabe? Meio que mais largo no tronco do que nas pernas. Curt Swan era meio que o artista do Superman, tipo, dos anos 60, ou até antes, até os anos 80. Quero dizer, por gerações, quando você pensava no Superman, quando pegava um gibi do Superman, era o Curt Swan que desenhava. Estou muito feliz de ter a versão do Superman dele, o Homem de Aço, nessa caixa. Talvez tenha mais. Vamos ver. Olha isso. Zaro número 1. Isso seria amarrado no pescoço do boneco zumbi bizarro que vimos agora. Beleza, lá vamos nós. Então, uma versão diferente exatamente da mesma figura, mas esse é o Superman do Jim Lee Rush. Ela foi relançada com uma base para você colocá-lo em cima, fazendo-o flutuar, o que dá um visual muito legal. Há duas grandes mudanças nessa figura. Primeiro, a capa rasgada não está mais presente. Além disso, a era no pescoço desapareceu. Na verdade, são três mudanças, pois agora ele tem olhos normais. Então, embora ele ainda tenha aquela expressão séria e seja bem legal vê-lo voando, ele perde aquele visual específico dos quadrinhos do silêncio. Mas desse jeito, você acaba tendo um Batman do Jim Lee realmente incrível, porque depois que o Jim Lee terminou de fazer silêncio no Batman, ele também fez uma longa história no Superman que não ficou tão famosa quanto Silêncio, mas tudo bem. Ainda assim, ainda é muito bom. Ah, é outro Superman da Justiça. Ou então, outro Superman do Reino do Amanhã do Alex Ross. Havia duas séries, Justiça com a Liga da Justiça e a Legião do Mal e Reino do Amanhã. Esse aqui não está tão grisalho, não parece tão velho. Então, é um Superman do Reino do Amanhã mais velho, mas ainda no estilo clássico, fotorrealista. E então, ao invés de uma cabeça de gibi, você tem uma cabeça que parece de uma pessoa realmente normal. E não é fácil de fazer. Quero dizer, você está falando sobre a diferença entre aqui está uma versão muito mais de gibi. Aqui está outro feito pelos Quatro Cavaleiros, agora com mullet. É o Superman dos anos 90 após voltar dos mortos. Mas olha como essa cabeça parece muito mais caricata comparada com o realismo, quase traços de estátua dessa aqui. É uma boa, na verdade, é uma comparação muito boa entre as duas, bem marcante. Ok, quem é o próximo? Ah, ok, de novo, Detective Comics Direct. Não tem medo de fazer versões específicas de artistas. E não sei se vocês estão percebendo isso, mas este é possivelmente o maior artista de quadrinhos de todos os tempos. Isso é baseado no trabalho de Jack Ray Kirby. Kirby não fez muito Superman. Quando ele voltou para Detective Comics depois de sair da Marvel, ele fez os Novos Deuses, fez o Senhor Milagre e também fez o Jimmy Olsen. E obviamente o Superman apareceu nisso. Acho que teve vezes em que o Kirby ficou bravo porque eles redesenharam os rostos do Superman dele, porque eram só naquele estilo Kirby. Mas olha como o logo é diferente. Olha esse formato de corpo, sabe? Como é diferente, como essa cabeça do Kirby é grande. Isso representa o rei criando o rei dos super-heróis.
um Superman do Jack Kirby. Uma peça realmente única. Fico feliz que isso estava nessa caixa. Ok, mas Detective Comics Direct. Este é o Connor Kent. Este é o Superboy, mas é mais da época em que o Superboy entrou para os Novos Titãs, quando ele, Tim Drake e aquela galera estavam nos Novos Titãs. Tiramos parte do cabelo punk rock, deixamos a jaqueta de couro e optamos por camiseta e jeans azul. Sempre achei esse visual muito legal para o Superboy. E novamente é da Detective Comics Direct, então não tem muita articulação, mas eles aproveitam muito bem essa manga para nos dar um corte sutil no bíceps ali. Isso é legal, mas não tem articulação no punho. Então eles vão estar sempre meio que naquela posição de se preparando para flexionar. Ainda assim, muito legal. Ah, olha só, esse é diferente. Então na verdade não é o Clark Kent, esse deve ser o Mon-El. E de novo, Detective Comics Direct. Mon-El era um alienígena de um planeta, acho que de algum lugar perto de Krypton, mas ele caiu em Smallville. Ele estava tipo seguindo o foguete do Superman. E por um tempo, né, o Superman achou que ele era um kryptoniano. Ele o chamou de Mon-El e pensou que talvez fossem irmãos perdidos há muito tempo. Ele tem aquela história complicada da Detective Comics que só entende quem é muito fã, mas é um membro legal da família do Superman, com várias aventuras, especialmente com a Legião dos Super-Heróis. É aí que ele aparece bastante. Ok, outra versão daquele Detective Comics universo cinematográfico agora com visão de raio de calor, que é a única diferença. Ah, e aqui vamos nós. Aqui está de novo aquele corpo do Detective Comics universo cinematográfico, mas esse saiu bem depois na linha. Então, esse aqui é baseado na arte da série animada do Superman da Detective Comics. Viu como ele tem aquele tipo de visual do Bruce Timm na cabeça? Mas nessa fase do jogo, eles já tinham trocado os plásticos, pois veja como esse e o da coxa envelheceram, enquanto os outros não. Esse negócio já deve ter mais de 20 anos. É legal ter uma cabeça animada, mas é fascinante como uma pequena alteração no plástico pode causar tanta diferença. Ah, sim, Liga da Justiça Sem Limites ou a animação do Superman. Mesmo com o estilo clássico de animação da Detective Comics, ombros largos e pernas minúsculas tornam quase impossível as figuras ficarem em pé, mas visualmente são muito legais. Vale totalmente a pena. Quem é o próximo? Ah, beleza. Já falei dessa figura antes. Então, eu comecei a ler quadrinhos por volta de 83, 84. E em 1986, John Byrne saiu da Marvel para reinventar o Superman para uma nova era. Ele fez isso em sua história em 6 partes, O Homem de Aço, que suavemente reiniciou a origem do Superman. Não a ponto de mudar completamente o personagem, mas o suficiente para realmente trazer de volta um pouco da sua humanidade, talvez diminuir um pouco seus poderes. Veio no box Superman através das eras da Detective Comics Direct. Essa escultura da cabeça representa a arte de John Byrne. Não está perfeita, mas vejo semelhança. Acho que está no corpo do Alex Ross. Então eles não deram um corpo específico, mas mudaram essa escultura da cabeça para realmente, trazer para mim o que ainda é a minha visão do Superman. Se você cresceu antes de mim, era Curt Swan. Depois, talvez Jim Lee. Mas para mim, John Byrne é o artista definitivo do Superman. Muito, muito legal. Aqui está outra morte do Superman voltando para nós, mas este é o Detective Comics universo cinematográfico. Acho que dá pra ver, não tem nada de errado com essas figuras, certo? Eles têm articulação melhor e tal, mas o design deles não chega nem perto do que a gente tinha com a Detective Comics Direct. Deixa eu ver se eu consigo, aqui está. Então, dá pra ver claramente a diferença aqui, né? Esculpido, pintado, o formato do corpo é um pouco diferente, mas aquela cabeça e aquele cabelo são muito mais marcantes na versão do mercado direto. Aqui é igual. Essa é a versão Detective Comics universo cinematográfico do Superboy. Sinceramente, essas aqui são bem parecidas, mas o produto do mercado de massa tem articulação muito melhor. Então, nesse caso, eu acho que a diferença de escultura não é suficiente para superar os benefícios da articulação. Ok, eu não consigo me lembrar. É como se fosse algum universo alternativo ou algum universo de bolso, ou talvez seja algum disfarce que o Clark usou e eu não me lembro do nome dele. É algo estranho, tipo pássaro azul ou algo assim. Alguém nos comentários vai me avisar. Obviamente você não consegue dizer que aquele é o Superman por causa daquela máscara. Quero dizer, se tem uma coisa que sabemos sobre o Superman, é que ele é um mestre do disfarce. Quero dizer, coloque uns óculos, Clark pode tirá-los, tio Superman.
Então esse tipo de máscara aberta e trocar de roupa já é suficiente. Isso já basta para enganar qualquer um de que não é o verdadeiro Superman. Mas algumas engraçadas. Quem é? Quem é? É outro Detective Comics Direct. Tenho certeza de que foi feito baseado em um artista específico. Na verdade, eu gosto das cores desse aqui. Eu gosto de como o azul e o vermelho são vibrantes. Acho que isso fica realmente muito bom. Falta um pouco mais de articulação. Eles estão quase lá, mas ainda tem pouca coisa aqui. Pouco bíceps, quase nada no pulso, mas é um Superman simples e bacana. Ah, plástico. Então, Detective Comics Universo Cinematográfico Superboy. Mas, de novo, né? Você vê esse plástico se degradando com o tempo. É loucura. Há algumas Supergirls. Ok. Essa é a Supergirl do Alex Ross. Nós dois, que temos quase a mesma idade, crescemos nos anos 70. Ele sempre prefere o visual dos anos 70, então essa é basicamente a Supergirl dessa época. Parece muito com a figura amigo dela, pra ser sincero. Então temos isso. E aí temos a Supergirl dos anos 80. Essa é como a versão da Supergirl da Crise nas Infinitas Terras. Então, essa é a Supergirl que realmente morreu durante a crise, aquela famosa capa do George Pérez, onde o Superman tá chorando com o corpo da Supergirl nos braços. E aí podemos voltar muito no tempo, tipo pra Supergirl dos anos 40 e 50. Olha essas bochechas rosadas, esse cabelo loiro curto e essa saia longa. Ah, que legal isso. É bacana termos tantas versões diferentes. A Detective Comics não teme reescrever personagens e mudar totalmente suas origens. Essas podem ser 3 versões bem diferentes da Supergirl, mas fico feliz por termos 3 bonecas de ação delas. Entendi. Vamos lá pegar. Tem figuras novas nessa caixa, ficaram presas aqui. Mas esse é o Superman do Christopher Reeve, da McFarlane Toys, né, do filme original. E olha, para uma figura de 15 centímetros na escala 1:12, o detalhe da escultura do rosto, a precisão com o visual do Christopher Reeve está muito boa. Adorei a capa. A capa tem arame flexível, o que sempre faz toda a diferença quando você fala de poses. Sei que ele veio com mãos extras para mais poses de voo. Ao trabalhar com algo baseado em um filme, sempre importa o quão preciso é o esculpido do rosto. E nesse aqui, quero dizer, eles, a McFarlane Toys, mandaram muito bem. Vamos deixá-lo fora, vamos deixá-lo de lado. Tem outro da McFarlane Toys, também com capa de arame flexível. Não tem símbolo nas costas, porque acho que isso não foi adicionado tão cedo. Corra. Então, não acho que isso seja pra ser um Superman do Fleischer. Acho que é só pra ser um Superman bem do começo mesmo. Ele tem aquele olhar apertado como desenhavam, mesmo corpo base. Ele está com a fralda do McFarlane, mas é muito legal que eles deram um visual diferente pro Homem de Aço. Agora, uma história que eu realmente achei incrível foi Crise Infinita. Se você conhece a Detective Comics, ela teve o grande crossover Crise nas Infinitas Terras. Mencionamos isso com a morte da Supergirl. Aqui está, a morte da Supergirl. Mas o Superboy e alguns outros membros alternativos da família Superman sobreviveram e ficaram em um universo de bolso. E então, nos anos 2000, tivemos uma nova história escrita por Geoff Johns, desenhada por Phil Jimenez, Crise Infinita, e foi fenomenal. E o Superboy Prime meio que se tornou o grande vilão de toda aquela história. E essa é uma figura da Detective Comics Direct do Superboy Prime, esculpida de forma brilhante e absolutamente fantástica. Ah, isso é bom. Sabe, o preto aqui realmente mostra um pouco da maldade que você vê nisso. Muito legal. Outro Superman alternativo. Este é o Ultraman, não da Liga da Injustiça. Não consigo me lembrar, mas era algo como a Terra Prime. Neste lugar, Lex Luthor era o único herói da Terra, e os mocinhos que conhecemos eram vilões, liderados pelo Ultraman. Tivemos uma versão legal do Ultraman. Coisas legais aqui. A Detective Comics Direct fez algo como uma homenagem, tipo figuras dos anos 50. Então este é o Perry White. Aqui está o editor do Planeta Diário. E aqui está o amigo do Superman, Jimmy Olsen. Tenho quase certeza de que ele está com seu relógio comunicador. Ambos são ótimas escolhas. E você tem o Lex Luthor, meio que um Lex Luthor das antigas, dos anos 50, 60 praticamente, com uma roupa de presidiário. Mas o que realmente é a cereja do bolo é a Lois. Olha só como essa Lois está incrível. Ela segura um lápis, usa o chapéu pillbox da Jackie Kennedy e carrega sua bolsinha. Este é um vestido de tecido de verdade. Foi colocado tanto esforço nisso. A blusa dela combina com os sapatos, porque ela é a Lois Lane.
E se você olhar no caderno dela, está escrito: Clark Kent é o Superman? Esse é um boneco retrô espetacular. Muito legal. Mais bizarro. Esse aqui, eu acho que vem dos designs do Ed McGuinness. Ed McGuinness é meio que o sucessor natural do Jack Kirby. E dá pra ver o estilo dele, dinâmico, enorme, bombástico, com isso. Poxa, isso é bom. É difícil de enxergar. Mas esse é um Superman baseado na maior história do Superman já contada, All-Star Superman, escrita por Grant Morrison com arte do incomparável Frank Quitely. Então, esse é meio que aquele Superman maior, mais suave, com a arte do Frank Quitely. Essa é uma figura realmente especial, porque eu amo muito esse livro. E ela deve estar aqui em algum lugar. Há uma Lois que acompanha este. Vamos colocar o Superman do Frank Quitely de lado, porque quero trazê-lo de volta quando encontrarmos a Lois. Ah, beleza. Voltando para a Crise Infinita. Então, por um tempo, por apenas algumas séries, a Detective Comics foi com algumas figuras já bem pré-posadas. Tipo, você não consegue deixar esse cara com uma aparência normal. E foi uma leva de figuras para Crise Infinita, aquelas que a gente falou com aquele Superboy Prime. Não sei se foi uma resposta ao que a McFarlane Toys fazia com algumas figuras do Spawn pré-posicionadas ou não. Isso é para remeter à arte de Field Menes, que é um dos meus artistas favoritos, mas, sabe, eu não gosto muito desse aspecto pré-posicionado disso. Ah, e ali está o Superman vermelho. Então a outra metade da maluquice maligna que foi o Superman sendo dividido em seres elétricos. Ah, esse é o Superman da primeira aparição. Olha só. Olha esse escudo, como é diferente. Olha esse rosto. Então, sem botas. Ele só tem umas listras de gladiador nas botas. Então é isso, esse é o Superman da primeira aparição. Ah, bem melhor. Esse é o Superboy da versão Detective Comics Direct. Olha o formato desse corpo. Olha como ele é magro. Como esse rosto esculpido parece inocente e jovem. Coisa muito boa mesmo. Ah, isso vem de Crise nas Infinitas Terras. Esse é o Superman mais velho do universo Detective Comics anterior, onde ele era casado com a Lois e já tinha amadurecido. Você pode notar uma pequena diferença no escudo dele aqui, as têmporas grisalhas. Provavelmente influenciou os trabalhos posteriores do Alex Ross em Reino do Amanhã, mas isso aqui é tipo a Terra Prime ou Terra 2. Acho que é a Terra 2. Acho que esse é o Superman da Terra 2. Ah, é. Uma das primeiras figuras que McFarlane produziu em sua linha de brinquedos da Detective Comics foi esse Superman animado. E enquanto vimos aquele pequeno de 3 polegadas, aqui ele ganha vida com realmente 7 polegadas, com aquele peito espetacular, sabe? E os braços grandes. Acho que esse negócio não vai durar, mas é ótimo. Queria que tivéssemos mais deles. Acho que conseguimos o Batman, mas teria sido ótimo completar toda a Liga da Justiça nesse estilo. É um Superman simples. Não sei porque está em um saco, mas está legal. Agora sei porque isso voltou. Essas provavelmente são algumas das minhas figuras favoritas do Superman, também da Detective Comics Direct. Então, essa vem daquela coleção que tinha Perry White e Jimmy Olsen. Opa, coloca isso de volta. Esse era o Superman robô. É. Esse é um dos robôs do Superman da Fortaleza da Solidão. Adoro esse visual clássico do rosto. E vamos ver se é esse aqui. O quê? Verdade, tem alternativa. Muito legal. Beleza. Esse talvez seja o auge das figuras do Superman da Detective Comics Direct. É muito bom. Este é o Superman da Era de Prata deles, com cabeça móvel e uma capa extra. Então você pode tirar essa capa e colocar esta. Ah, espero que isso funcione. Espero que não tenha entortado. Coloque essa capa e é uma capa de voo. Que legal isso, né? Que legal é isso. Eles pensaram em nos dar uma capa onde ele poderia estar voando. Ótimo recurso de um Superman da Era de Prata, muito bonito. Certo, temos mais coisas. Vamos ver quem está aqui. Ah, Darwin Cook, outro artista que infelizmente nos deixou muito jovem. Mas essa é a versão do Superman do Novo Fronteira. Lindo! Uma arte absolutamente maravilhosa. Eu vejo a Lois. Vamos pegar a Lois. Essa é a Lois do Frank Quitely, e você pode praticamente reconhecer imediatamente a arte do Frank Quitely nela. Em uma história, Superman deu seus poderes a Lois por 24 horas para que pudessem ficar juntos como iguais.
Esse é só um dos 12 brilhantes capítulos dessa história. Mas Alex Ross, esse é o Superman clássico de justiça. Ele usou o mesmo modelo para pintar o Superman por anos, por isso sua aparência é tão consistente. Superboy, acredito que seja praticamente o mesmo que já conhecemos. Ah, sim. Esse é, na verdade, o que eu tenho na minha coleção. Então esse é tipo o Superman moderno da Detective Comics Direct. Por algum motivo, acho que este realmente acerta. Ele fica entre Kurt Swan e John Byrne. Ele é grande. Ele parece o Superman. Ele é calmo. Ele parece aquela figura paterna, aquele cara que te ama, aquele cara que vai te proteger. Acho que esse é um dos melhores esculpidos de figuras do Superman que existem. Pode ser uma versão do Quebert, mas bem diferente. Veja como as laterais são bem mais longas. É meio que um Superman grandalhão e meio bruto. Vou pegar mais alguns. Ed McGuinness. Legal. Ed McGuinness. Esse é o Superman velho dele. Esse é só mais um Superman genérico. E Beppo. Beppo é o Super Macaco. Não sei de onde isso veio, mas é incrível ter o Beppo, né? O Super Macaco. Acho que não tem um cripto aqui. Eu não vejo nenhum, mas conseguimos o Beppo, que já é um ótimo prêmio de consolação. Acho que esse aqui é para ser outro Superman em estilo animado. De novo, peito enorme. Ah, legal. Esse é um visual mais moderno, né? Isso é uma fralda McFarlane. Eu realmente gosto disso, mesmo que eu não ache que é assim que aparece nos quadrinhos, mas eu adoro esse visual brilhante no símbolo do peito dele. Muito legal. Eu gosto disso. Ah, aqui está o Erradicador da Detective Comics Universe Classics, a versão da Marvel. Sabe, as figuras da Detective Comics Direct tinham uma escultura melhor, eram melhores mesmo. E mais uma figura específica de artista, que eu não... É outra da Detective Comics Direct, obviamente com um plástico um pouco frágil. Acho que isso é da fase Novos 52, quando mudaram o cinto. Era o Superman dessa fase? Não sei. Mas eu tenho que dizer, essa figura da McFarlane Toys, esse Superman, eu acho que representa o personagem muito bem. Eu vi ali. Quis deixar para o final. Superman é sobre positividade, alegria e esperança. E é isso que esse personagem traz. Eu adoro essa capa esvoaçante. Eu adoro o visual que você pode dar para ele nessas poses de voo. Mas esse é o Superman para mim. Isso, a alegria disso, a felicidade disso, não o peso de ser um alienígena. Sabe, não o medo de ser diferente, mas a alegria de ajudar, a alegria de servir. Esse é o Super-Homem que eu sempre quero lembrar e esse é o meu Super-Homem. Espero que vocês tenham gostado desse passeio pela memória do Super-Homem. Deixem um comentário pra mim, me digam qual caixa misteriosa vocês querem ver a seguir. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.